Jogo Caminhos da Diferença. Qual material a gente vai precisar para jogar esse jogo aí, que é bem fácil de fazer? 3 folhas de papel branco, cola, tesoura, régua, lápis, 2 dados, ou se não tiver dado, pode ser copo descartável, a gente vai fazer as fichinhas de número. Então vamos lá fazer esse jogo bem legal e bem fácil de fazer? Então o primeiro material que a gente vai precisar é uma folha branca, uma régua e o lápis. Nós vamos traçar linhas na folha inteira. Para que a gente vai traçar essas linhas? Para a gente fazer o nosso caminho. Lembra o nome do jogo? Caminho da Diferença? Então, para poder jogar esse jogo, a gente vai ter que fazer o nosso caminho primeiro. Então, traça as linhas nesse sentido, depois nesse. Ok, para fazer então o jogo, a gente usou o tamanho e a espessura da régua. O que a gente vai fazer agora? Recortar. É para recortar os quadradinhos? Não, é para recortar no comprimento da folha. Ok, agora que a gente já cortou, a gente vai fazer o nosso caminho. O nosso caminho. O que é que nós vamos precisar para fazer esse caminho? Nós vamos precisar de uma cola. Tá vendo que sobrou uma pontinha aqui, ó, menor? Na espessura da minha régua sobrou uma pontinha menor. Eu vou aproveitar essa pontinha, vou colocar a cola e vou colando aqui, ó. Ok, depois de colado todo o caminho, cada participante do jogo tem que ter o seu caminho, ó. Então, eu tenho o meu, o outro jogador tem o dele. Então, você pode colocar no chão o caminho, porque ele vai ficar bem comprido. Aqui não dá para vocês verem o final do meu caminho, porque ele tá bem comprido. Então, tem o início e lá o caminho tem o final, é uma distância. O ponto inicial e o ponto final desse caminho é uma distância, é um comprimento. Então, como a gente vai fazer para jogar esse jogo? Próximo passo é fazer o material número 2, que podem ser 2 dados, ou então, se eu não tiver dado, não tem problema. Eu posso cortar númerozinhos e colocar dentro do copo. Então, eu já fiz de 1 até 10 nesse copo. E nesse outro eu vou colocar agora, dobrando os números aí, de 1 até 10. Muito bem. Então, ou eu vou jogar com os dados, ou eu vou jogar com os copinhos com número. Nos dados, só tem número de 1 até 6, isso mesmo. Agora, nos copinhos, eu posso colocar mais números. Aqui nos nossos copinhos, eu preferi colocar de 1 até 10. Cada jogador, na sua vez, ou joga os 2 dados, ou sorteia um número de cada copinho. Vamos lá, vamos fazer uma rodada com dado para esse jogador e uma rodada com os copinhos para aquele jogador. Combinado? Para vocês entenderem direitinho. Então, eu vou jogar... Opa, caiu aqui, ó, 5 e 6. É para eu andar 5 e 6 no meu caminho? Não, eu vou andar a diferença. A diferença entre o 5 e o 6. Como é que eu calculo diferença? Vamos pensar um pouco aqui antes de continuar o jogo? Então, eu tenho aqui um papel de rascunho quadriculado que eu vou marcar 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4,
5, ok? Agora no outro eu vou marcar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a diferença entre 5 e 6? O que tem no 5 que não tem no 6? Ou o que tem no 6 que não tem no 5? Qual a diferença? Até aqui, ó, eles estão iguais. O que é diferente? Apenas um quadradinho. Então, eu vou andar no meu caminho, vou aqui marcar um quadradinho. Já andei um quadradinho. Vamos lá no jogador número 2? Então, esse andou um quadradinho. Então, qual é a regra do nosso jogo? Eu só posso andar a diferença entre os valores que caíram nos meus dados ou que eu sorteei. Vamos entender melhor com o jogador número 2. Então, vamos dizer que o jogador número 2 não tem dado, ele vai sortear o número de um copinho e o número de outro copinho. Ele sorteou 8 e 10. Olha lá, ele sorteou 8 e 10. Então, ele tem que andar a diferença entre 8 e 10. Vamos lá. Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual a diferença entre 10 e 8? Qual a diferença? O que tem no 10 que não tem no 8? O que tem no 8 que não tem no 10? Muito bem. Até aqui, eles estão iguaizinhos. Aqui está, então, a diferença. De quanto é essa diferença? 2. Muito bem. Então, a diferença entre 8 e 10 é 2. Então, o segundo jogador vai andar aqui no seu caminho 2 quadradinhos. Quem ganha o jogo? Quem andar todo o caminho. Lembrando que para andar o caminho só pode andar a diferença. Isso mesmo.